O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Olá! Começa agora o programa Transição. É com muita alegria que contamos com a sua audiência. A partir de hoje, aqui em nosso programa, você vai entender os conflitos humanos dentro de uma visão espírita para um novo tempo. Temas como reencarnação, mediunidade, vida após a morte, entre outros diversos assuntos que são relativamente desconhecidos para muitos, serão retratados de uma forma atual, moderna e de fácil entendimento para você que está nos assistindo e sempre teve curiosidade sobre o assunto. Com a colaboração de Djair Ribeiro, abordaremos hoje o tema mediunidade, que é a comunicação com os espíritos. Para responder essas questões e muitas outras sobre a comunicação com os espíritos, contamos com a participação do orador, educador e médium Divaldo Franco, que é um dos mais respeitados médiuns da atualidade, tanto no Brasil como no exterior. Olá, Divaldo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Cláudia. Olá, Djair. Olá, Cláudia. Olá, Divaldo. Bem-vindo. O filme Ghost, Do Outro Lado da Vida, fez um grande sucesso, porque ele trata da vida além da morte e da comunicação com os espíritos. It's too difficult. I just can't seem to make contact. I don't feel his vibe. No, wait! I'm feeling something. Did he know someone by the name of Anna? Consuelo? Lucita? Julieta? Josefina? Linda? Maria? Sí, his mama. She is Maria. Yes! Praise God, I knew he was with his mama. Oh, my God. It's too difficult. It's two of them. I'm not sure I can do that. It's so trying. It's Oh, I pay more. How much? How much? $20. Oh, way to go. Milk her for every penny. Yes, I believe we can start again. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Welcome, Mrs. Santiago. You are fortunate today. The spirits are churning. My husband? Have mercy. Oh, yeah? Where? Julio? Yes. I feel his vibration. I see him. How is he? How does he look? Oh, he's a handsome man. Handsome. Mrs. Santiago, in our Father's kingdom, we're all handsome. Oh, Julio. Julio's coming towards us. I see him. He's coming. He's there. He's dressed in a black suit. Black suit? Could be blue. What a crock of shit. Who is that? Julio! Where are you? Julio? Julio? Did you hear it? Damn. Where are you? What's the matter? Julio? Who are you? Olga? Julio? Julio? You can hear me? Sister? Don't you hear him? I don't believe this.
Hey, you. Julio? Hey, you. My name is Sam Wheat. Listen, can you hear me? Sam Wheat. Say my name. Say it. Leave me alone. Say my name. Say it. Sam Wheat. Say it. Oh, Say my name. Sam Wheat. Say it. Talk to me, Old Maid. Say something. Julio. Sam Wheat. Jesus. Sam Weed? But I swear no more cheating. I promise. I'll do anything. I'll do penance. Give me penance, but make that guy go away. No way. Nós vimos no filme que a personagem que fazia a médium, ela cobrava por um dom que ela sequer tinha. Ela desenvolve depois e vai continuar cobrando. Você já psicografou 200 livros, vendeu mais de 8 milhões de exemplares. Chico Xavier psicografou 400 livros e só do Nosso Lar foram vendidos uns 2 milhões de exemplares. Se vocês cobrassem por isso, teriam ficado milionários. Quem é médium pode cobrar? Pode, o indivíduo tem esse direito. No entanto, aprendemos com Jesus que tudo aquilo que recebemos de graça devemos dar. E Allan Kardec elegeu como bandeira da mediunidade a oferta daquilo que nos não pertence. No meu caso, no caso do venerando apóstolo da mediunidade, Francisco Cândido Xavier, reconhecemos que as informações procedem de entidades desencarnadas. E assim também agem os médiuns espíritas. Por esta razão, não temos o direito de receber qualquer benefício próximo ou remoto dessa atividade que dignifica a criatura humana. No caso entópico daquela médium, ela mesma reconhecia que na sua família havia ancestrais que eram portadores de mediunidade. E também ela, depois que começa a farsa, momentaneamente ela entra em contato com os espíritos e apavora-se. Aqueles indivíduos que se utilizam da mediunidade de uma forma profissional estão lesando a consciência cósmica, embora tenham esse direito. Mas na doutrina espírita, a mediunidade deve ser exercida gratuitamente, porquanto, gratuitamente nós recebemos os dons que caracterizam as bênçãos do fenômeno mediúnico. Divaldo, uma das mensagens significativas do filme Ghost é a possibilidade, ele retrata a possibilidade da comunicação entre os dois lados da vida. Chico Xavier manteve uma atividade, uma tarefa, que, se não me engano, a denominação era o Correio de Luz, onde ele atendia as pessoas aflitas que o buscavam à procura de notícias dos seus familiares já desencarnados. Gostaria que se você pudesse fazer algum comentário sobre essa atividade, mas a pergunta seria a seguinte: como que a pessoa que recebe essa imagem pode ter certeza da veracidade daquilo que ele está recebendo, se aquilo não é falso? É muito fácil de identificar se é verdade. A verdade e a semelhança da imagem de Jesus é muito clara pelos seus conteúdos. Conhece-se a árvore pelo fruto que produz. No caso do venerando Chico Xavier, ele não mantinha nenhum contato prévio com as criaturas que estavam à busca das mensagens. E quando estas chegavam, elas traziam tais informações, detalhes, palavras íntimas, conselhos e diretrizes que havia entre pais e filhos, cônjuges, amigos, que não havia a menor hipótese de ser uma manifestação de fraude. Caracterizou-se o Correio de Luz do venerando apóstolo Chico Xavier pela nobreza, pela limpidez, pela maneira como era exercido. A pessoa perdia-se na multidão. Uma vez que outra, ele atendia os necessitados e apontava, às vezes, determinados tipos de pedidos. Nunca, porém, ele fazia qualquer interrogação em torno do desencarnado, a data da sua desencarnação, nome de familiares, em absoluto. Sou testemunha porque eu conheci durante mais de 40 anos e recebi de minha genitora uma mensagem através dele, dando-me dados que eu demorei mais de 2 anos pesquisando em cartórios para poder confirmar a veracidade. Então, nesses casos, as comunicações autênticas facilmente podem ser identificadas por aqueles que ou pelos seus destinatários. Por quê? Pela maneira carinhosa, cada um de nós tem uma forma de expressar-se. Utiliza-se de palavras muito típicas e revela informações que são desconhecidas, algumas das quais somente podem ser confirmadas a posteriori. No filme nós vimos que a médium, quando ela se depara com o fantasma do personagem Sam, ela fica desesperada.
É comum sentir medo de espíritos e como superar isso? Naturalmente, tratando-se de uma farsante, com o meu papel desenvolvido por essa nobre atriz, ela não acreditava na imortalidade da alma. Era uma profissional como tantos outros que nós encontramos aí na sociedade. Ao ser deparada com a realidade, veio-lhe o pavor. A consciência de culpa e ela própria da película, segundo me recordo vagamente, diz que prometia nunca mais fraudar. Estava negociando com a divindade, mas não podia negociar com a consciência de culpa. Gostaria de fazer um pequeno adendo. É que, posteriormente, nas comunicações, tem-se a impressão de que o desencarnado entrava no corpo da médium para poder comunicar-se. Essa informação não é verdadeira. Embora o filme esteja muito bem elaborado, ele foge um pouco à técnica do fenômeno da mediunidade. Os fenômenos mediúnicos ocorrem através do perispírito do médium, o perispírito do desencarnado ou corpo astral, como normalmente é denominado, ao acoplar-se ao corpo astral do médium, o perispírito, palavra cunhada por Allan Kardec, transmite as suas emoções, as suas sensações e através do direcionamento psíquico, comandando o chakra coronário e o chakra cerebral, a sede da consciência e a sede da superconsciência, transmite com naturalidade as informações. Foi um dos detalhes que no filme me chamou a atenção, dando a impressão de que o espírito entra no médium conforme o líquido no vasilhame. Não é exatamente assim. Divaldo, você tem essa mediunidade de forma ostensiva desde os 4 anos, se eu não me engano. No início, você sentia esse receio natural, esse medo de que a Cláudia falou há pouco? A princípio eu sentia surpresa, depois adaptei-me, porque a primeira visão que eu tive foi da minha avó desencarnada. Mas aquilo não me constituiu choque de maneira nenhuma. A posteriori, quando apareceram entidades perversas, porque estamos em um mundo, interagindo neste mundo em 2 expressões, a expressão física e a expressão espiritual. Eu passei a ter medo não do fenômeno mediúnico, mas daquelas entidades que me ameaçavam, que muitas vezes me atemorizavam. No entanto, os espíritos bons jamais me desampararam e sempre me davam ânimo, encorajamento, diziam-me que era um fenômeno natural e que se eu resistisse bem através da oração, dos bons atos, dos bons pensamentos, é claro que eu conseguia superar aquela fase, que era uma fase de educação através da necessidade dos sofrimentos, da adaptação ao novo clima psíquico. E assim passaram os anos e eu me acostumei. Realmente nunca cheguei a temer ou deixar-me impressionar perturbadoramente pelos fenômenos. Você que está nos assistindo, tente escrever seu nome de trás para frente. Divaldo apresenta diversas faculdades mediúnicas, mas uma delas se destaca. São as mensagens que ele escreveu de trás para frente em idiomas que ele não conhece. Divaldo já psicografou em inglês, francês, alemão, espanhol e até mesmo em árabe. E um desses momentos especiais ocorreu no Congresso Mundial Espírita em Paris, na França, quando Divaldo escreveu de trás para frente em francês. Vejam as imagens. On croirait des hiéroglyphes. Parece mais hieroglifas. Mais si vous retournez la feuille Agora, quando vira a folha, à la lumière, na luz, vous avez un texte en français. tem um texto em francês. Como é possível você escrever em idiomas que você não domina e por que os espíritos se utilizam dessa forma de comunicação, de trás para frente? Foi muito curioso o fenômeno narrado, porque nos encontrávamos no Congresso Mundial de Espiritismo, homenageando os 200 anos de reencarnação de Allan Kardec. Falava naquele momento o nobre orador Dr. José Raul Teixeira. Subitamente eu vi uma entidade veneranda que se me acercou e disse-me: estamos em um congresso espírita, necessitamos de produzir um fenômeno espírita. Era Leon Denis. Leon Denis foi um grande escritor espírita, eu o conhecia de fotografia. Então ele disse: vamos tentar escrever. Eu aqueci discretamente, tomei de papel e lapiseira que tinha à mesa, entrei em transe e psicografei. Ao terminar, recuperando a lucidez, eu tive um choque, porque não esperava que fosse uma mensagem especular, aquela que deve ser lida através do espelho.
Mas a sensação que eu tive era que os espíritos queriam chamar a atenção. Porque não sendo eu um cultor da língua francesa, como não sou de outros idiomas, falo somente o português e um pouco de espanhol, já psicografei nesses idiomas referidos, como também italiano 2 vezes, sempre publicamente, em momentos inesperados, quando os espíritos que se veem comunicar abordam o tema que está sendo versado. O objetivo dos espíritos é, portanto, chamar a atenção para a mediunidade e dizer que não se trata de um fenômeno nervoso, não se trata de um fenômeno telepático ou de hiperestesia indireta do inconsciente e do sensitivo, conforme uma tese apresentada pelos parapsicólogos sem alma. Obrigada, Divaldo. Obrigada, Jair. Podemos contar com você mais vezes? Com muito prazer. O programa Transição, a visão espírita para o novo tempo, chegou ao fim. Contamos com você na próxima edição. Até lá! Até lá e obrigado pela preferência da sua audiência.